Olá, sejam bem-vindos ao canal, eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer essa case porta-celular para você usar, para você fazer para presentear, para vender, que fica muito legal. Aqui nós trabalhamos com pontos altos duplos e pontos baixos também, pegando na alcinha de trás, que dá esse resultado final. Olha só que legal que fica. E aí, se você preferir, você pode colocar um botãozinho aqui, fica a seu critério. O material que nós vamos precisar para a confecção da nossa videoaula de hoje é um novelo de Euro-Roma Ecotrama. Ele é número 4, contém 340 metros e a agulha indicada para crochê é a número 3, que é a que eu vou utilizar na nossa videoaula de hoje. Vou utilizar tesoura também. E aqui, a medida da nossa peça, ela fica com 17 por 9 e o peso dela é 49 gramas, podendo variar de acordo com o seu ponto ou caso faça mais carreiras. Vamos começar? Aqui na nossa videoaula de hoje, eu vou utilizar a cor cru. Então, para a gente começar, nós vamos precisar fazer a nossa laçadinha inicial, que essa laçadinha inicial eu já conto como uma corrente. Então, nós vamos trabalhar 35 correntes, lembrando que sempre que você fizer as suas correntes iniciais, pode deixar elas mais soltas para que não ocorra ali, quando você terminar a sua peça, a sua base ficar menor. Então, eu vou terminar aqui as minhas 35 correntes e já volto para mostrar. Voltei aqui, então, finalizei as minhas 35 correntes, vou pegar aqui no início dela, cuidar para não torcer, porque nós vamos fechar agora com ponto baixíssimo essas nossas correntes. Então, vou lá na minha primeira correntinha, insiro a agulha e fecho com ponto baixíssimo. Olha só como fica aqui o nosso início. Vou trabalhar aqui uma corrente, vou na minha próxima correntinha, posso pegar apenas uma alça ou posso pegar as duas, tanto faz, e vou trabalhar um ponto baixo. Vou na minha próxima corrente, insiro a agulha e trabalho outro ponto baixo. Então, a gente vai trabalhar essa nossa primeira carreira, fazendo apenas um ponto baixo em cada, até chegar ao final. Então, aqui não tem segredo, você vai trabalhar apenas um ponto baixo. Pode trabalhar pegando tanto nas duas alcinhas, como em uma, que é o que eu estou fazendo aqui. Ele vai ficando desta forma aqui. Trabalhei aqui os meus 35 pontos baixos, então, aquela primeira correntinha que a gente fez, a gente ignora ela, não vamos trabalhar nela, e vamos seguir no nosso primeiro ponto para iniciar a nossa segunda carreira, pegando apenas na argolinha de trás. Então, o seu ponto de marcação está aqui, onde está esse fio. Aqui vai ficar o início de cada carreira. Caso você queira usar um fio como marcação ou até mesmo um marcador, também pode, não tem problema nenhum. Para você que está começando e tem essa dificuldade, pode utilizar um marcador a cada ponto iniciado. Só confira se você tem realmente os seus 35 pontos baixos, que é para não dar erro ali na hora de trabalhar o nosso ponto, porque ele é múltiplo de 5. Então, para iniciar uma nova carreira, que é a segunda, a gente não vai fechar. Vamos apenas inserir a agulha lá no primeiro ponto que a gente fez, pegando apenas na argolinha de trás e fazendo um ponto baixo. Aí, a gente vai para o próximo ponto, pegando também na argolinha de trás. Observe que aqui você tem os dois pontos. Então, a gente vai trabalhar só na de trás e vamos fazer outro ponto baixo. Na seguinte, outro ponto baixo. Na próxima, outro também. Uma dica importante aqui para que você procure sempre manter a mesma tensão do ponto, para que seus pontos fiquem todos iguais. Então, aqui a gente está trabalhando um pontinho baixo em cada ponto de base da carreira anterior e ficando essa alcinha aqui de relevo. Cheguei aqui ao final da minha segunda carreira, observe que a gente vai trabalhar em espiral, não vamos fechar as carreiras. Então, terminei aqui a minha segunda carreira. A
Minha terceira carreira, eu vou fazer exatamente igual à segunda. Vou iniciar no primeiro ponto da carreira e fazer um ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Vamos para o próximo ponto, outro ponto baixo, pegando na argolinha de trás. Então, aqui nós precisamos de 3 carreiras de base, que são essas que a gente está fazendo agora, para iniciarmos o nosso ponto. O nosso ponto em relevo, que fica um detalhe muito legal na peça. Pode ser usado para fazer diversas peças. Bolsas, pode ser usado para fazer também capas de almofadas, então é um ponto muito legal que você pode usar para bastante peças. Então, aqui eu vou continuar a minha terceira carreira, lembrando que a primeira carreira eu fiz normal, a segunda e a terceira eu estou pegando apenas na argolinha de trás e ficando este relevo aqui. Vou terminar a minha carreira e já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final da minha terceira carreira, então ela ficou assim, olha só. Vamos dar início agora ao nosso ponto fantasia. Então, aqui, quando eu chegar no meu último ponto, eu também não fecho e vamos começar a carreira seguinte. No caso, a nossa quarta carreira. Se você preferir, você pode colocar um marcador ou subir este fio que está aqui para cá, para que você possa visualizar bem onde é que você começou e onde você vai terminar a carreira. Então, para a gente começar, vamos lá. Vamos iniciar fazendo 4 pontos baixos, sendo um em cada ponto. 1, 2, 3 e 4 pontos baixos. Feitos os 4 pontos baixos, laço meu fio 2 vezes, identifico onde está o meu quinto ponto baixo e desço reto para pegar esta alcinha que está aqui na frente. Olha só. Aqui está o meu quinto ponto, desço reto e vou pegar esta alcinha desta forma aqui. Então, para que eu faça isso, eu vou precisar laçar o meu fio 2 vezes, porque eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Meu quinto ponto, desço reto, pego ele, seguro desta forma aqui, para ficar mais fácil de eu puxar o meu ponto, trago o meu fio. Agora, eu vou fazer um ponto alto duplo, então, vou tirar da agulha 3 vezes. Lacei, tirei 2, laço, tiro mais 2 e laço, tiro o restante. Volto ao normal e olha só como ficou. Aqui atrás, eu tenho o meu quinto ponto, então, eu vou pular ele para que não fique aumentos. Então, pulo ele, vou para o próximo e faço mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Feitos 4 pontos baixos, eu vou repetir novamente esse motivo aqui. Então, laço meu fio 2 vezes, meu quinto ponto, desço reto ali embaixo, insiro a minha agulha, dobro aqui assim para ficar mais fácil de eu fazer o meu ponto, trago o meu fio. Agora, laço e tiro de 2 em 2. Laço, tiro 2, laço, tiro 2 e laço, tiro 2. Ficou aqui o meu segundo ponto alto duplo. No caso, nós fazemos 4 pontos baixos, no quinto, nós fazemos o nosso ponto relevo. Feito isso, eu tenho que pular aquele ponto em que eu fiz ali este ponto, vou para o próximo. Mais 4 pontos baixos, um em cada ponto que eu tenho da minha carreira de base. 2, 3 e 4. Feitos os 4 pontos, laço meu fio 2 vezes, vou no meu quinto ponto, identifico onde ele está, desço reto, insiro a minha agulha, dobro assim para ficar mais fácil de eu trabalhar e faço mais uma vez o meu ponto alto duplo. Feito isso, pulo ali o meu ponto que está ali atrás, que é o que eu acabei de fazer, faço mais 4 pontos baixos. Então, desta forma, eu vou trabalhando até chegar ao final da minha carreira. Não tem segredo, aqui a gente vai trabalhando até chegar ao final. Ele vai ficando desta forma aqui, olha só. Voltei aqui, olha só, trabalhei por toda a minha carreira desta forma.
Então, agora, aqui, depois que nós fizemos o nosso último ponto alto duplo, a gente vai pular o ponto que a gente fez e vamos para o seguinte, vamos iniciar uma nova carreira. Caso você queira, pode subir o seu fio ou o seu marcador aqui para o seu primeiro ponto, para que você consiga ali visualizar onde você começa e onde você termina. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo, vou no próximo, faço o segundo, vou no próximo, o terceiro, no próximo, o quarto. Lembrando que o nosso quarto ponto, ele sempre tem que estar em cima, o nosso quarto ponto baixo, ele sempre tem que estar em cima deste ponto alto duplo que nós fizemos, para que fique bem certinho ali a nossa peça. Então, fiz os 4 pontos baixos, agora vou laçar o meu fio 2 vezes e vou contar aqui, ó, no meu próximo ponto, desço aqui embaixo, olha só, conto 1, 2 e desço aqui na minha terceira. Observe que nesta carreira a gente pegou aqui embaixo, agora a gente vai pegar aqui na de cima, no caso, na nossa segunda, que tem o relevo. Então, vamos lá. Laço meu fio 2 vezes, desço lá embaixo, dobro assim para ficar mais fácil e faço o meu ponto alto duplo exatamente igual o que eu estava fazendo na carreira anterior. Feito isso, eu vou pular o meu ponto que está aqui atrás e vou trabalhar mais 4 pontos baixos, sendo que o quarto ele tem que dar em cima deste ponto alto duplo. Então, vamos lá, pulei um e faço 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Observe que o quarto deu em cima aqui do meu ponto alto duplo. Laço meu fio 2 vezes, vou ali no meu quinto ponto, desço e pego aquela alcinha que está ali. Trabalho o meu ponto alto duplo, pulo o meu ponto aqui de trás e trabalho mais 4 pontos baixos. Já tenho 3 e o quarto. Laço meu fio 2 vezes, vou lá embaixo, então, pego aqui 1, 2, vou lá no terceiro. E trabalho o meu ponto alto duplo. Então, desta forma aqui, eu vou trabalhando até completar toda a minha carreira. Observe que não tem segredo, olha só como ele vai ficando. Voltei aqui, terminei aqui a minha segunda carreira do ponto fantasia. Então, aqui nós já temos 1, 2, 3, 4, 5 carreiras, que eram 3 carreiras de base e mais 2 de ponto fantasia. Feito isso, nós vamos pular aqui. Cheguei ao final, trabalhei por toda a minha volta. Por isso que é importante que você deixe as suas correntes mais largas no início, para quando você for trabalhar, ficar bem retinho assim, não ficar este lado aqui, essa parte de baixo menor. Então, vamos dar sequência ali à nossa terceira carreira. Vamos trabalhar ali, pular o último ponto, que foi o que nós fizemos, e vamos lá para o primeiro. Observe que aqui a gente trabalha de forma espiral. Então, aqui não tem segredo, a gente nunca vai fazer o fechamento da carreira, a não ser lá no final. Você tem como base este ponto aqui que você iniciou, para você ter referência. Caso queira, caso você seja iniciante e tenha dificuldade, pode pegar um marcador ou até mesmo um pedacinho de fio e colocar aqui em cima do seu primeiro ponto, que é para marcar onde você começou. Então, aqui já iniciei a minha carreira, a minha sexta carreira, fiz os 4 pontos baixos, laço o meu fio 2 vezes, vou no meu próximo ponto, desço aqui, 1, 2, vou ali no terceiro. Então, a gente sempre pega na de baixo, depois pega na de cima, e assim a gente vai trabalhando. Então, peguei ali, vou trabalhar aqui o meu ponto alto duplo. Feito o meu ponto alto duplo, pulo o pontinho que está aqui atrás e trabalho novamente 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Para nossa peça dar certinha, o quarto ponto baixo tem sempre que dar em cima deste ponto alto duplo. Continuamos, laçamos o fio 2 vezes,
descemos lá embaixo e trabalhamos aqui nosso ponto alto duplo. Feito isso, pulo o meu ponto aqui de trás, trabalho mais 4 pontos baixos. 1, 2, 3 e 4. Olha só como fica. Então, a gente vai trabalhando dessa forma até chegar ao final da carreira. Quando você chegar ao final da carreira, você inicia uma nova carreira e aí você vai contar 1, 2 e vai pegar na carreira de cima. Sempre ele vai subindo aqui esse formato de escadinha. Então, a gente vai precisar trabalhar aqui 23 carreiras desse motivo. Ao total, 26, porque nós temos 3 carreiras de base. Então, as 3 carreiras de base e mais 23 aqui desse nosso ponto. Eu vou trabalhar o meu aqui e aí eu volto para mostrar quando eu chegar ao final para a gente fazer o nosso acabamento. Voltei aqui, então trabalhei as minhas 23 carreiras, totalizando 26. Ele ficou desta forma aqui, olha só como fica legal os detalhes desse ponto. Eu vou trazer bem pertinho para você visualizar, olha só. Então, terminei. Agora, nós vamos trabalhar mais 4 carreiras em pontos baixos. Porém, agora a gente não vai trabalhar mais pegando na argolinha de trás, e sim na argolinha da frente. Caso você não tenha utilizado o marcador, como é que eu sei que eu cheguei ao final? Basta você olhar aqui onde está o seu fio, que foi a carreira que você começou, olha só. Então, aqui você tem a referência de onde você começou e onde você vai terminar. Então, agora, as nossas próximas 4 carreiras, a gente vai trabalhar pegando nas 2 alcinhas e não mais somente na argolinha de trás, como a gente estava fazendo. Então, para este ponto aqui, para essas próximas carreiras, eu aconselho pegar um marcador ou um fio de uma outra cor, para que você possa colocar ali, para ficar mais fácil você visualizar onde você começou. Então, fiz o meu primeiro ponto baixo. Vou para o próximo ponto, outro ponto baixo. Para o próximo, outro ponto baixo. Então, aqui a gente está trabalhando, pegando nas 2 alcinhas do nosso ponto, que é para fazer o acabamento da parte de cima da nossa case pro celular. Caso você queira fazer num tamanho de necessaire, é só você aumentar o número de correntes iniciais ali, e se preferir, pode fazer um fundo também, ou faz o fundinho depois. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo, e quando eu chegar no final da carreira, eu volto para mostrar como a gente inicia a nossa segunda carreira de pontos baixos. Voltei aqui, então, finalizei a minha primeira carreira de pontos baixos. Veja que está aqui a marcação onde eu iniciei a carreira e o último ponto que eu fiz agora. Agora, eu vou trabalhar a minha segunda e terceira carreira de pontos baixos de forma espiral. Então, terminei a carreira, simplesmente continuo trabalhando os pontos baixos, sempre pegando nas 2 alcinhas, até obter ali o final da carreira. Quando você terminar a sua carreira, você dá sequência fazendo a terceira e a quarta. Eu vou fazer aqui a minha segunda, a terceira e a quarta carreira. Quando eu estiver para finalizar, eu volto para mostrar como a gente faz a nossa alça e como nós fazemos o fechamento aqui embaixo. Voltei aqui, então finalizei as minhas 4 carreiras de pontos baixos, pegando na argolinha nas 2. Se você contar aqui, pode ser que você interprete como 5 carreiras, mas esta daqui, esta carreira que eu tenho aqui, ela equivale à última deste ponto alto duplo que eu fiz. Então, comecei a pegar aqui 1, 2, 3, 4 carreiras. Ela fica desta forma aqui, olha só que legal. Então, para a gente começar a nossa alça, nós vamos precisar aqui, da mesma forma que nós terminamos a nossa carreira, aqui, sem fazer o fechamento, nós vamos iniciar aqui um cordão com 200 correntes. Então, você vai trabalhar 200 correntes para a nossa alça, e aí depois a gente vai voltar preenchendo ela
com pontos baixos. Então, eu vou fazer aqui as minhas 200 correntes e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, já fiz as minhas 200 correntes. Então, tirei ele da agulha, agora eu vou posicionar elas desta forma aqui, para que ela não fique virada na hora que eu for prender ali do outro lado. Então, para que ela não fique virada, posiciono aqui, coloco a minha agulha de volta, cuido ali para não deixar ela torcida. E na hora de prender, você vai prender da seguinte forma. Observe que, deixa eu só segurar aqui para não perder aqui, para ela não torcer. Observe que aqui você tem onde você iniciou e aqui você tem onde você acabou. Então, você vai prender do outro lado lá. Pega, dobra ela ao meio, nós vamos precisar de 2 pontos baixos aqui. Então, eu vou prender neste primeiro, pegando ali as 2 alcinhas do ponto, cuidando sempre para não torcer ali a corrente. Fecho com ponto baixíssimo, vou no meu próximo ponto e faço outro ponto baixíssimo, ok? Viro a minha peça e agora aqui nessa minha alça de 200 correntes, eu vou virar aqui e logo aqui na primeira eu vou trabalhar um ponto baixo. Vou para a próxima, outro ponto baixo. Então, você pode trabalhar aqui de 2 formas. Você pode trabalhar pegando aqui nas 2 alcinhas da sua corrente ou pegando em uma apenas. Eu vou trabalhar pegando em apenas uma, que o efeito ele dá praticamente o mesmo, e a gente vai trabalhar pontinhos baixos, um em cada uma daquelas 200 correntes que nós fizemos. Então, aqui não tem segredo, é só você ir trabalhando. Eu vou trabalhar as minhas aqui, para completar aqui essa nossa alça, olha só. Então, aqui eu vou trabalhar por toda ela, até chegar aqui. Quando eu chegar aqui, eu volto para mostrar como que a gente finaliza, como finalizar aqui a parte do início também, que é a parte que nós começamos. Voltei aqui, então, trabalhei, olha só, por todas as minhas correntes, fazendo aqui os pontos baixos, sendo um em cada. E agora, eu vou finalizar a minha carreira. Então, aqui fiz o meu último ponto baixo, vou no meu ponto baixo seguinte e fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu posso cortar aqui o fio já. Vou alongar ele aqui. E aí, se você não tiver a agulha de tapeçaria, você pode usar uma agulha de crochê normal para esconder os pontos. Aqui eu vou colocar na agulha de tapeçaria, passar o meu fio lá para trás para ficar o acabamento perfeito. Então, passei aqui o meu fio ali para trás, olha só. Dou uma dobradinha aqui do meu lado avesso, passo o meu fio pra cá, olha só, pra esconder ele um pouquinho, pra ficar assim. Desta forma aqui, eu vou cortar mais um pedacinho. E aí, pra fazer um acabamento bem legal, pra não correr o risco de desmanchar, a gente vai abrir esse fio no meio, olha só. E a gente vai pegar uma parte dela, desse fio que a gente abriu, vamos colocar aqui na agulha, vamos passar por um ponto bem próximo que tem aqui e vamos puxar. Então, ficou um pra cá e um pra lá, vamos dar aqui 2 nozinhos. O primeiro a gente não aperta muito pra não repuxar nossa peça, e o segundo você pode apertar. Em seguida, você coloca já todo o seu fio novamente na agulha de tapeçaria, para poder esconder mais um pouquinho ali, para que não fique aparecendo ali esse nozinho, ou para que não desmanche a sua peça. E aí, você vai escondendo ele por mais alguns pontos. Então, ali 5 a 6 pontos é o suficiente para você esconder ele.
E aí, você já pode cortar o fio. Lembrando que aqui a gente escondeu do nosso lado avesso. Então, aqui cortei o fio, vou tirar esse fiozinho aqui, que era o meu fio ali da marcação. Olha só como é que ficou nossa peça. Agora, a gente vai precisar costurar aqui o nosso fundo. Então, se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, pode costurar com a própria agulha de crochê também. Então, vamos juntar aqui o nosso fundo, olha só, juntamos aqui as duas partes para ficar bem certinho, aqui também. E para costurar o nosso fundo, a gente vai fazer da seguinte forma: vamos usar uma técnica de costura invisível. Então, estou com o meu fio para cá, insiro a minha agulha, trago o meu fio todo para cá. Vou no meu próximo ponto, insiro a agulha, coloco lá no outro ponto, passo para lá. Volto para cá, então, lembrando que cada ponto, um pontinho assim, ele está na frente do outro. Então, fica bem fácil de você visualizar para pegar. Esse tipo de costura, ele fica uma costura invisível, ela não fica aparente, mas se você preferir fazer de outra forma, se você preferir virar a sua peça do avesso para costurar, também pode, também dá certo, tá? Eu faço dessa forma aqui, porque olha só como vai ficando ali a nossa costura, vai ficando praticamente invisível. Então, você pode fazer dessa forma aqui também, que dá certo. Se preferir virar do avesso, pode também, que também dá certo. Então, vou finalizar aqui a minha costura e o meu arremate, e aí eu já volto para mostrar. Voltei aqui, então, já fiz a costura aqui do meu fundo, olha só como fica bem legal. Então, já finalizei tudo aqui, olha só como fica a nossa peça pronta. Se você preferir, você pode fazer de outras cores também, que fica bem legal. Aqui tem a opção do cru, do verde, do laranja, vermelho também. Então, todos feitos com o Euro Home Ecotrama. Então, essa foi a nossa videoaula de hoje. Terminamos aqui. Fica a dica para você fazer, para presentear, para vender. A medida dela é 17 por 9, 49 gramas. Então, você pode utilizar diversas cores para fazer a sua. Não deixe de curtir e compartilhar esse vídeo. Um super beijo e até a próxima!